que se compara à esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara à esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Oi, boa noite, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia que Ele nos concede, esta noite, estarmos juntos. E nesta noite tão especial, com esse bom número de irmãos na casa do Senhor, vamos iniciar orando. Uma oração de cada irmão. Creio que refletiu esse primeiro cântico nesta noite. Que cada irmão possa fazer sua oração individual. Vamos ter 1 minuto de oração, agradecendo a Deus por tudo, pelo livramento, agradecendo a Deus pelo Santo Espírito do Senhor, morar, viver em nossas vidas, em nossas atitudes, e agradecer a Deus por tudo.
tudo que Ele tem realizado, creio a cada um dos irmãos que se encontra aqui nesta noite. Após um momento de oração, toda a igreja possa estar orando. Creio que todos refletiram nesse belíssimo cântico que foi iniciado nesta noite. E aí nós continuamos louvando ao Senhor, grupo de louvor e toda a igreja, exaltando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Vamos orar. Toda a igreja, irmãos. Vivemos dias difíceis, dias de lutas, dias que passamos grandes dificuldades, mas sabemos que servimos a esse Deus Todo-Poderoso. E o Santo Espírito do Senhor habita em nossa vida e é por isso que devemos agradecer a Deus nesse momento de oração. Oramos em nome do Senhor. Após a oração, irmãos, nós vamos cantar o hino, Nós vamos iniciar cantando o hino de número 62. Um hino bastante conhecido da igreja, né? E o grupo de louvor e toda a igreja possa louvar o Senhor com esse hino 62. Oramos em nome do Senhor. Toda a igreja, irmão, possa estar louvando ao Senhor com o cântico de número 62. Um hino bastante conhecido da igreja, né, irmãos? Rocha Eterna, nome precioso. fé.
Amém, irmãos? Eu sinceramente não estou ouvindo a minha voz, viu? Mas está assim tudo fora de... Perdão, viu? Mas eu... Oi, só... Eu não estou ouvindo a minha voz nem a dos irmãos. Eu acho que ninguém estava louvando ao Senhor. Mas esse 67, toda a igreja vai louvar, porque nós vamos ficar em pé. Aí a voz vai ficar mais alta aqui, aí o negócio... Oi, som. Oi, som. Oi, tá bom. Oi. Tava assim um pouco, sabe, irmãos? Um pouco difícil. Mas creio que todos exaltaram o nome do Senhor com esta alegria, né? Esse nome precioso que sempre levamos esta bandeira grandiosa em nossas vidas. O nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grupo de louvor, pode ficar à vontade. 67. Cristo exaltado. Eis entronizado à destra do bom Deus, Como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória, Deus o recebeu. pela sua graça, O seu amor seja dado a Cristo, glória ao louvor. veio resgatar-nos pela sua cruz, Quer apresentar-nos em celeste luz, pela sua glória, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo glória ao louvor. mas o seu serviço continua ali. Poderá valer-nos entretanto aqui, por nós advogando com o Pai está. Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo glória ao louvor. Amém, irmãos? Melhorou, viu? Ficou bom. Pode sentar, ficar à vontade. Vamos. Eu convido o nosso amado irmão, Pastor Michel, que nos aleve a Deus em oração neste momento, por estes dois cânticos que já foram entoados nesta noite, por tudo que Deus tem, essa dádiva tão maravilhosa que o Senhor tem nos concedido em estarmos juntos aqui nesta noite. Amado Deus, Pai bendito, Deus de misericórdia e graça, nós reconhecemos, como bem cantamos, que o teu nome é exaltado. Nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor criou os céus e a terra e incluiu a mim e a cada um de nós que aqui estamos, e que o Senhor tem um plano e um propósito para todos nós, que as nossas vidas devem glorificar o teu nome. Por isso louvamos a ti. Por isso cantamos louvores ao Senhor. Te agradecemos por nessa noite estarmos juntos aqui neste lugar para cultuarmos o teu santo nome e para engrandecermos o nome de Jesus. Louvamos a ti, Senhor, porque um dia o Senhor derramou o sangue do teu filho na cruz do Calvário, entregando ele como oferta suave pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Louvamos a ti, ó Deus, porque nele um dia colocamos a nossa fé e a nossa confiança, e por meio do sacrifício dele temos esse acesso ao Senhor, esse acesso ao teu trono de graça, no qual podemos nos achegar com firmeza e confiança.
Amado Deus, muito obrigado, porque as tuas dádivas, as tuas bênçãos, o teu bem-querer, o cuidado do Senhor tem se manifestado em nossas vidas, em nossas famílias e na tua igreja. Louvamos a ti por tudo isso, bendizemos o teu santo nome e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, vamos cantar mais 2 corinhos, certo? Amor que enche e em teus braços. No último corinho, nós vamos recolher nossas ofertas, certo? E aquele irmão que tiver seu dízimo, sua oferta, possa vir até aqui à frente. Só no último corinho. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo o que sou. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo o que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça e te dou tudo o que sou, e te dou tudo o que sou. Amém, irmãos. Vamos cantar o último corinho, em teus braços. Aquele irmão que tiver sua oferta, possa vir aqui à frente. Gostaria que a igreja ficasse em pé para esse último cântico.
me deixou. Amém, irmãos? Pode sentar e ficar à vontade para a pregação desta noite e termos uma grande certeza que estamos seguros nos braços do Senhor. Nós vemos tantas pessoas atribuladas pelo de beber, pelo de comer, pelo de vestir, pelas coisas materiais deste mundo, Senhor. Mas sabemos que isso é uma coisa que nosso instinto, eu até falo instinto, que procuramos, irmãos, as coisas difíceis dessa vida. Porque como podemos entoar nesse cântico, seguros estamos nos braços. Creio que cada um aqui já tomou uma decisão ao lado do Senhor. E ter essa certeza de nós servirmos a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus amigo, a esse Deus conselheiro, a esse Deus que todos os momentos está em nossas vidas. E muitas vezes nos atribulamos por coisas fúteis dessa vida. Muitas vezes pelo trabalho, pelo emprego, por uma doença, por qualquer motivo que seja no ser humano. E muitas vezes não entregamos nos braços do Senhor. Mas que durante toda essa semana possam refletir nesse último cântico, que nós estamos seguros nos braços do nosso Deus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato, Senhor Deus, por estarmos reunidos, Pai, no único e verdadeiro objetivo, Pai, de engrandecer e exaltar Teu santo nome e aprender da Tua palavra. Senhor, que venhamos colocar em prática, Senhor Deus. Sabermos, Pai, que estamos seguros nesse Deus forte, nesse Deus conselheiro, nesse Deus que nos fortalece cada vez mais, Senhor. Sabemos que nós não podemos mudar da nossa vida nem um centímetro, nem 1 milímetro da nossa vida, Senhor. Porque tudo é conduzido por Ti, ó Pai. É porque nossas falhas, nossos pecados, Senhor Deus, é que nos faz, Senhor Deus, vivermos uma alma atribulada, muitas vezes, Senhor Deus, uma alma cansada, Senhor Deus, muitas vezes uma alma triste, Senhor. Mas sabemos que tudo está, Senhor Deus, no Teu propósito. Que nesta noite, Senhor Deus, cada irmão, iniciando por mim, possamos ter esta convicção, essa certeza, que servimos a esse Deus Todo-Poderoso. E que sabemos que estamos em Tuas mãos. Deus de amor, Deus de misericórdia, muito obrigado. Também, Senhor Deus, pela mensagem que vai ser transmitida nesta noite, que possamos, Senhor Deus, cada vez mais nos fortalecer, aprender e podermos, Senhor Deus, colocarmos em prática em nossas vidas. Porque sabemos, Pai, que vem de Ti, ó Deus, vem do poder do Teu Espírito Santo, para que possa cada vez mais nos enchermos da grandeza da Tua palavra, dos Teus ensinos, Pai. Deus de amor, Deus de misericórdia. Sou grato por este momento, por esta primeira parte, Senhor Deus, que foi realizado aqui. Em o nome do Teu Filho amado, que reine e que vive para todo sempre. Amém. Amém. Passa a palavra ao pastor Daniel. Foi um amém muito fraco, não foi, irmãos? Amém, irmãos? Então, boa noite. Foi mais ou menos, viu? No próximo eu quero mais forte. Muito bem, nossos avisos da semana. Quarta-feira, culto de oração normal, às 19 horas. Quinta, volta a SAF já? Peguei. Eita, talvez. Pronto. Mais sexta, reunião de homens, 19h30, aqui na igreja. Sábado, se Deus quiser, teremos mocidade, adolescentes aí. O Rocha Teens. Né? Tem um nome aí que a irmã Lorena deu, Rocha Teens, né? Às 19h30. Domingo, se Deus quiser, às 4h temos EBD, normal. Domingo que vem é o terceiro domingo do mês, né? Tô certo? Terceiro domingo, né? E a gente quer fazer aquilo que eu disse que ia fazer e não fiz ainda, que é organizar os domingos e dedicar o terceiro domingo a missões, certo? Então, domingo será o terceiro domingo, vai ser um culto dedicado a missões. Nós, devido a questões orçamentárias, tínhamos que cortar uma ajuda dos missionários, né, diminuir aí. E foi sugerido numa reunião que tivemos de a oferta do terceiro domingo, que é o domingo de missões, ser uma oferta destinada aos missionários. Então, se você tiver uma oferta especial que quer destinar aos missionários, aqueles que nós já ajudamos há tanto tempo, você traz, coloca aqui no gasofilácio e toda a oferta do terceiro domingo será destinada
aos missionários, certo? Até a gente poder voltar novamente às contribuições regulares com os nossos missionários. Então lembre disso, a gente vai ficar avisando aí na semana que domingo, terceiro domingo, domingo de missões, e essa oferta vai ser destinada aos missionários, tá bom? Domingo, então, 6 horas, o nosso culto de adoração ao Senhor. Para mim não esquecer, irmão, foi o bilhetinho, porque eu sou esquecido. Irmãos, nós conseguimos fazer 2 cestas, não muito grandes, mas 2 cestas básicas, com os alimentos que foi arrecadado. E nós gostaríamos que essas cestas não passassem essa noite na igreja. Então, se você precisa, você fale comigo depois do culto, eu lhe entrego a cesta. Se você não precisa, mas sabe alguém que precisa, eu também vou lhe entregar para você levar para esta pessoa. Nós não queremos que elas permaneçam mais tempo, porque tem validade, os produtos são perecíveis, então o ideal é que a gente possa dedicar e caminhar o mais rápido possível. Então, se você precisa, não esqueça, me procure e eu lhe entrego. Caso você saiba quem precisa, também vamos destinar para estar ajudando aqueles que tanto precisam. E relembrar que aos domingos vai ficar lá o nosso baldezinho ali, o nosso local de colocar, e se você trouxer lá seu alimento, você poder colocar lá e dedicar para essas ajudas, tá bom? Combinado? Ok? Esta noite nós temos o privilégio de ter conosco, né, para matar a saudade, o pastor Michel, né, vocês aí vão poder também matar a saudade de ouvi-lo pregar, né? Então eu convido o nosso amado a estar conosco e compartilhar a palavra do Senhor com todos nós. As crianças até 9 anos vão poder ir para as suas salas. Obrigado. Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Que bom poder retornar depois de 1 ano e meio longe, e bota longe nisso, a estar com os irmãos aqui. Nós ficamos muito felizes em ver que, apesar de todas as dificuldades que todos nós enfrentamos ao longo do ano passado e temos enfrentado ao longo desse ano também, até agora na metade dele, mas ficamos muito felizes em ver como a igreja aqui tem continuado firme no Senhor e, claro, tem sido conduzida pelo nosso Deus por intermédio do ministério do pastor Daniel. Fico muito feliz em poder rever, né, muitos irmãos com quem nós, pelas circunstâncias da caminhada, perdemos um pouco do contato, mas a alegria de tê-los aqui na igreja, de vê-los, é muito grande. Tanto eu como minha família somos muito gratos a Deus por estarmos aqui e pelo tempo que passamos entre os irmãos também. A igreja lá em Casa Nova tem conhecimento desta igreja, tem orado por esta igreja, tem participado de alguma maneira nas dificuldades que a igreja aqui também tem enfrentado. E saibam que todos vocês são muito queridos, mesmo sem serem conhecidos pessoalmente dos nossos irmãos. E caso queiram e quando puderem, ir até lá, nos visitar, estar conosco, saiba que a nossa casa e com certeza a igreja também estará de portas abertas para receber cada um de vocês. Para nós seria uma alegria muito grande tê-los lá conosco em alguma ocasião oportuna aí. Hoje à noite eu quero compartilhar com os amados irmãos a respeito da palavra de Deus, e o tema da nossa mensagem é uma mensagem que tem como intuito levar você e eu a olharmos para a nossa vida da maneira correta, da maneira como devemos olhar. Então, eu quero convidar toda a igreja a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos fazer a leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Nós iremos focar no capítulo 3. Então, Filipenses, capítulo 3, versículo de 1. Iremos até o versículo 1 do capítulo 4, tá bom? Então, todo o capítulo 3 e apenas o versículo 1 do capítulo 4. Quando você encontrar o texto, aí você diz bem forte, amém, tá bom? Mas só quando encontrar. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes novamente as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com
esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, pois fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E não que eu já o tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se, em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar as coisas debaixo de seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Se você crê que essas palavras são palavras de Deus, diga amém em nome de Jesus. Oremos então. Pai santo e bendito, Deus amado, rico em graça e misericórdia,
Que o Senhor nessa noite abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, para que possamos compreender e enxergar as belezas da Tua palavra. Que ela, ó Deus, sendo a Tua palavra, a palavra do Senhor, venha de encontro ao nosso coração e transforme o nosso coração para ser obediente à Tua vontade. Também, ó Deus, ilumina a nossa mente para que pensemos os pensamentos de Deus, para que possamos pensar de acordo com Tua santa palavra e, portanto, venhamos a praticar o que dela, da Tua palavra, aprendermos. Faz isso, amado Deus, por amor e misericórdia. Faz isso, amado Deus, porque necessitamos. Faz isso para nós, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem, então, é uma partinha aqui do nosso versículo que fala sobre a alegria de ser conquistado por Cristo. Eu sei, e você também sabe, não precisa a gente detalhar muito, que nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos de grandes perdas, vivemos tempos de sofrimento, de dor, de lamentações, mas nada disso em tempo algum, nem agora no presente, nem no nosso passado e jamais no nosso futuro, podem ou devem ou terão poder de tirar a nossa alegria de termos sido conquistados por Cristo Jesus. É aquela alegria inabalável que, apesar das circunstâncias, se mantém firme, se mantém focada naquele que não apenas nos ama, mas que faz tudo para a glória dele e para o nosso bem. E ao alcançarmos o bem, glorificamos a ele em nossas vidas. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, ele sabe muito bem do que ele está falando. Ao contrário de você e de mim, Paulo experimentou até mesmo em seu próprio corpo o que é sofrer e o que é padecer por Cristo. E mesmo assim, ele escreve uma carta como esta, de 4 capítulos, na qual ele fala muito sobre a alegria. E as circunstâncias que Paulo escreve essa carta não são as melhores. O apóstolo Paulo está preso. Ele diz isso, que ele é o prisioneiro do Senhor. E ele escreve essa carta para animar os filipenses, dizendo a eles: vocês estão passando dificuldade? Eu sei disso. Vocês estão vivendo com sofrimento, dor e perda? Eu sei disso, eu também estou vivendo assim. Mas sempre lembrem-se, devemos nos alegrar no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E aí o segredo para entender isso aqui é entender que a sua alegria não está nas circunstâncias. A sua alegria está no Senhor. Senhor este que conquistou você. Senhor este que te comprou com o poder do seu precioso sangue para Deus, a fim de que você e eu fôssemos, já no tempo presente e por toda a eternidade, filhos do Senhor. A nossa situação não é somente determinada pela situação que estamos vivendo e nem sequer pelas circunstâncias que estamos passando. Existem pessoas que não podem ter essa mesma alegria maravilhosa de Paulo e que você e eu também podemos ter, porque eles não conhecem o Senhor. Talvez você esteja aqui hoje à noite e já ouviu falar muito de Jesus. Não há nenhum cristão, e eu estou usando o termo de forma abrangente, que não tenha ouvido falar alguma coisa sobre Jesus. Se você já tem uma certa idade, você ao longo dos anos, pelo menos uma vez por ano, já ouviu falar do Natal, e o Natal está direcionado ao nascimento de Jesus. Você já ouviu falar da Páscoa, da Semana Santa, da Paixão de Cristo. Então você sabe alguma coisa sobre ele. Mas não são apenas aqueles que sabem algo sobre Jesus, que têm sua vida firmada na rocha e, portanto, essa alegria inabalável. Agora, aqueles que conhecem ao Senhor, que com ele desfrutam de um relacionamento salvador e que deram as suas vidas para que ele pudesse, então, pela cruz, salvá-los, esses tais, sim, podem ter essa alegria inabalável. Aqui no capítulo 3 de Paulo, que Paulo escreve aos Filipenses,
ele está falando um pouco sobre o seu próprio testemunho. E nesse testemunho, ele apresenta a razão de sua alegria. Não se esqueça de que o grande tema da carta de Paulo aos Filipenses é alegrai-vos no Senhor. Ele começa o capítulo 3 falando isso. Alegrai-vos no Senhor. Finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Já notamos aqui de início duas ideias que saltam aos nossos olhos. Uma é alegria e a outra é no Senhor. E a primeira pergunta que eu gosto de fazer quando eu leio esse texto é: você é alegre? A alegria, segundo o próprio Paulo, quando escreve aos Gálatas, é fruto do Espírito Santo. Então, um crente em Cristo Jesus não pode dizer que, apesar das circunstâncias, não tem alegria em seu viver. Às vezes, nós nos alegramos mesmo quando temos dificuldades na vida. Mas a nossa alegria não está em nós ou nas circunstâncias. Ela está em quem? No Senhor. E aí a outra pergunta é: você está no Senhor? Porque você pode encontrar alegria verdadeira nessa vida, mas que é uma alegria passageira e transitória. Por exemplo, quando alguém ama um outro alguém e com essa pessoa se relaciona, e desse amor surge um fruto, um filho, geralmente as pessoas se alegram com a chegada de um filho. Quando você busca conquistar algo e conquista aquele algo, por exemplo, como a formação em uma universidade, ou até mesmo passar de ano na escola, ou um aumento salarial, ou talvez um novo emprego, é claro que você se alegra. Mas logo, logo aquela alegria se dissipa. Logo, logo ela passa, porque ela é passageira e ela é transitória. Agora, existe alguém que sempre existiu e que sempre existirá. E que se ele for a fonte da minha alegria, ela jamais terá fim. Esse é Jesus Cristo. Ele é o alfa e o ômega. É o princípio e o fim. Ele é o começo e o final de tudo. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Se a minha alegria está nele, pode ser que eu perca o emprego. Mas eu não perco a alegria. Pode ser que eu perca alguém que eu amo. E mesmo em choro, em pranto, eu continuo tendo nele a minha alegria. O fato de Cristo ser a fonte da minha alegria, isso não me impede de chorar. Isso não me impede de prantear. Isso não impediu homens e mulheres santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento de se dobrarem diante do Senhor e de prantearem diante do trono de graça. Mas eles encontraram em Cristo, naquele que era o esperado, o amado de suas almas, a fonte de sua permanente alegria. Você pode observar, por exemplo, quando os discípulos deixaram suas redes, deixaram os barcos e seguiram Jesus. Jesus não disse: venham, vocês jamais terão dificuldades. Pelo contrário, vós sereis perseguidos por causa do meu nome. Vocês sofrerão por minha causa, mas regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Paulo apenas reverbera, ele apenas faz amplificar a mensagem de Cristo. No mundo tereis aflições, mas sejam animados, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem foi que disse isso? Jesus Cristo, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo entendeu isso no próprio corpo. Ele escreve essa carta para dizer: olha, se vocês acham que alguém pode confiar na carne e ter na carne e nas suas realizações alegria permanente, isso é tolice, isso é engano. Isso é enganar-se a si mesmo, porque a alegria verdadeira, permanente, duradoura e que nunca acaba, não está nas coisas dessa vida. Por isso ele pode dizer: se alguém se vangloria, se alguém pode dizer que tem de fato alegria naquilo que a carne pode fazer, esse alguém sou eu. E aí ele passa então a apresentar uma espécie de currículo dele.
Ele começa a falar do que ele era. E aqui nos versículos 2 a 7, nós encontramos o que poderíamos chamar de a falência da vida de Paulo. A linguagem é pesada. O que é a falência? É quando você coloca um comércio, o comércio ele vai caminhando, vai tendo certo lucro, mas num dado momento parece que as coisas vão desandar. E aí, por circunstâncias que muitas vezes fogem ao teu controle, você tem que fechar o comércio porque ele faliu. Ele não mais consegue se manter por conta própria. Paulo disse: a minha vida anterior faliu, se acabou, porque eu depositei nela a minha confiança. E a minha confiança foi traída pelas circunstâncias dessa vida. Mas há aquele em quem eu posso confiar, que não me trai, que não me abandona e que jamais fará eu perder aquilo que nele depositei. Por isso Paulo escrevendo a Timóteo, aquilo que nós cantamos até no hino. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Glória a Deus por isso. Aqui nós encontramos então Paulo dizendo abertamente para os crentes: tome cuidado quando alguém chegar dizendo que pode confiar na carne, ou quando alguém colocar de lado a graça bendita, soberana e salvadora de Cristo. Todas as religiões do mundo ensinam métodos, meios, que você como homem, você como mulher, podem buscar a Deus e satisfazer a Deus. Todas elas fazem isso, menos o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo mostra o que Deus fez para conquistar você. O preço que Ele pagou para lhe resgatar do pecado. O que Ele teve que entregar para te conquistar e para você ter essa alegria de ter sido conquistado por Cristo. Paulo então vai dizer: acautelai-vos dos cães. A palavra cães, ela é usada no contexto religioso para os maus obreiros. Para aqueles obreiros que usam da fé alheia para enriquecimento próprio. Que usam muitas vezes da fé e da confiança do rebanho para se tornarem cada vez mais poderosos sobre a terra. Esses são os maus obreiros. Poderíamos chamar, no nosso contexto, de os maus pastores, que não apacentam as ovelhas, mas que apacentam a si mesmos, que estão mais preocupados consigo mesmos, que estão mais preocupados com o seu próprio bem-estar, e não com o rebanho de Cristo, e não com os cordeiros de Cristo, e não com aqueles que foram comprados pelo sangue bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz: esses tais são aqueles que ensinam que você pode confiar na carne. Esses maus obreiros são aqueles que dizem que você é tão importante que Deus faz tudo por você e não faz tudo pela glória dele. Está cheio de mau obreiro assim em nossos dias. Só você ligar o YouTube aí e assistir qualquer pregação desses pregadores moderninhos. Eles dizem, por exemplo, entre outras coisas, que você é o ponto fraco de Deus. E que porque Deus ama você demais, Deus então faz sacrifícios por você. Deus não ama você demais. Deus ama a sua própria glória. E Ele decidiu que te salvar, te resgatar do pecado, te transformar numa nova criatura, glorifica mais o nome dEle. Então você tem que viver para a glória dEle. Você é amado por Deus, sim, mas você não é o centro do universo. Deus é o centro do universo. E Ele resolveu soberana, livremente e decididamente demonstrar esse amor por você. O que é que diz Paulo quando escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 8? Mas Deus dá prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter dado ou ter entregue o seu Filho Jesus por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, você não precisou fazer nada para ser amado por Deus. Aprenda isso, é a primeira lição da noite. Você não pode ser mais amado por Deus do que você já é. Sabia disso? Por exemplo, nos nossos relacionamentos, a gente vai aprendendo a amar mais, porque a gente é limitado ao espaço e ao tempo. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui nessa igreja, há mais de 6 anos atrás, eu não amava vocês.
Eu amava o rebanho de Cristo. Mas esse rebanho, naquele momento, não era personalizado. Porque nós nos conhecíamos ainda direito, não era assim? Eu lembro que as primeiras semanas, né? Nós tínhamos uma certa tratativa meio polida, né? Era muito o senhor para cá, o senhor para lá. Aí, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo melhor um ao outro, vai reconhecendo as qualidades, vai identificando as falhas, mutuamente. Porque eu fiz isso com vocês e vocês fizeram isso comigo. E isso vai aumentando o nosso relacionamento. E à medida que a gente vai se relacionando, a gente vai se entregando, e ao ir se entregando, a gente vai aprendendo a amar. Deus não é assim. Deus não precisa de tempo para aprender a te amar. Eu preciso de tempo. Você precisa de tempo. Às vezes, a gente leva uma vida inteira para aprender a amar aquele irmão. E eu tenho dito isso lá na nossa atual igreja, e disse aqui algumas vezes também. Aquele irmão mais difícil da nossa igreja sou eu. E eu preciso ser amado pela igreja, assim como preciso aprender a amar a igreja que Cristo comprou com seu próprio sangue. Nosso relacionamento vai crescendo em amor. Paulo diz isso, olha, em tudo crescei-vos no amor, que é o vínculo da perfeição, por exemplo. Mas Deus me ama e ama você do mesmo jeito, do mesmo modo, eternamente. Então não tem o que você faça para fazer Deus amar mais. Você não pode barganhar com Ele. Você não pode dizer assim, eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso, Deus vai me amar mais. Me diga, que maneira maior de amar do que a cruz? Existe uma forma de Deus provar que Ele ama, sem ser a cruz? Então vamos pensar, Deus me dá bênçãos, então eu sou amado por Deus, né? A gente ora, pede, Senhor, me dá aquilo lá, tal, e Deus vai e concede, pela graça e com muita misericórdia. Aí você diz, Deus me ama. E quando Ele diz não, Ele deixou de amar? Se você pudesse dizer assim, olha, na minha vida toda, a maior prova de amor que Deus me deu foi tal coisa, que não seja a cruz, então você não entendeu o amor de Deus. O amor de Deus é manifestado na cruz. Uma cruz que é sinônimo de morte. Uma cruz em que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo teve que se entregar, para você poder pelo menos chamar Deus de Pai. Entenda isso. Então você não tem como fazer Deus te amar mais do que Ele já te ama. Agora, isso também deveria nos levar ao entendimento de que se Deus me ama do jeito que eu sou, eu preciso viver de acordo com o que Ele quer de mim. Deus me ama do jeito que eu sou, mas eu preciso viver do jeito que Ele espera que eu viva para Ele. Vivendo para a glória dEle, vivendo para o louvor dEle e vivendo para obedecê-lo. E Paulo, ele diz, olha, eu posso confiar na carne. Eu posso dizer que a carne em minha vida promoveu muitos feitos. Aí ele começa a dizer, olha, se alguém pensa, versículo 4, que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, pois fui circuncidado ao 8º dia de vida. Eu pertencia ao povo de Israel, a nação santa, a tribo de Benjamim, que não era sem importância em Israel, era a tribo do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Então ele era de elite, de estirpe alta. E ele prossegue dizendo, eu fui verdadeiramente hebreu de hebreus. Meus pais não eram mestiços, meus pais não eram estrangeiros, era papai e mamãe nascido e criado em Jerusalém. Eles eram hebreus legítimos. E eu sou filho natural de 2 hebreus. E ele prossegue dizendo, quanto à lei, ou de acordo com a lei, eu fui fariseu, a seita mais rigorosa, a seita mais violenta na obediência à lei de Deus. E ele diz, quanto ao zelo que procede disso, eu fui perseguidor da igreja de Deus. Paulo entendia que perseguir os cristãos era um culto a Deus. Ele diz isso aos romanos. Olha, meus amados, o meu desejo, o anseio do meu coração é que eles, se referindo aos judeus, sejam salvos.
porque eles têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. E eu quero lhe perguntar, talvez você seja assim também. Você tem zelo por Deus, você diz amar a Deus, tenta viver com as suas próprias forças em obediência à lei de Deus. Você é zeloso em não fazer nada que desagrade a Deus, mas parece que você está vivendo sem entendimento. O pior dos pecadores e o mais elevado dos santos, se convertidos forem, vão para o mesmo céu. Você entende isso? Você entende isso? O pior pecador que você possa conhecer, que não seja você, e o mais santo que você possa conhecer, se crerem em Cristo Jesus, irão morar no mesmo céu. Receberão o mesmo perdão. Terão a mesma redenção e viverão eternamente na presença de Deus. O nosso problema é que a gente quer quantificar a santidade alheia baseado no nosso critério. Eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei sou fariseu, sou irrepreensível, sou filho da tribo de Benjamim, e você é o quê? Como se não ser tudo isso desqualificasse alguém para ser salvo. Paulo disse, eu vivi nessa ilusão. Eu vivi enganado, até que entendi que tudo isso deveria ser considerado como sem valor, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Jesus contou certa vez uma parábola de um homem que ele encontrou uma pedra preciosa em um campo. E ele, ao encontrar aquela pedra, ele ficou admirado com a beleza e com o valor daquela pedra. Mas o terreno não era dele. E o que é que ele fez? Deixou a pedra lá, cobriu a pedra, foi até a cidade, vendeu tudo quanto tinha para adquirir aquele campo de grande, muitíssimo, incalculável valor. E assim ele o fez, até conseguir aquele campo. Jesus é aquela pedra que você, ao longo da tua caminhada, tropeçou nela. E se você entender o valor dela, você volta, vende tudo quanto tem, abre mão de tudo quanto você é, pela sublimidade do conhecimento e de receber a Cristo. É assim que acontece a salvação. Enquanto você estiver agarrado numa mão, na tradição religiosa, agarrado na outra mão, no que você acha que faz para Deus, e não abrir mão de tudo que tem, de tudo quanto possui, de tudo quanto você é, você não está apto para ser um seguidor de Cristo. A Igreja Católica Romana, que tem suas qualidades elevadíssimas, tem ensinado ao longo de séculos que você pode ser salvo por Jesus, desde que você não despreze Maria. E eu respeito muito o catolicismo, eu tenho amigos católicos, até padres. Mas a Bíblia não ensina que Maria é corredentora, co-salvadora. Não ensina que Maria participa em nenhum momento da salvação. Ela cumpriu a missão maravilhosa, bendita, de ser a mãe do Salvador. Por isso a Bíblia diz que em todas as gerações hão de considerá-la bem-aventurada. Porque ela foi o veículo humano por meio do qual Deus trouxe ao mundo o Redentor das nossas almas. Mas a missão dela acabou aí. Não há nenhum tipo de vergonha dizer isso. Não é rebaixá-la, é pelo contrário, é enaltecê-la como veículo bendito e cheio de graça que trouxe Jesus ao mundo. E quando ela entendeu isso, ela própria cantou e louvou ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, que é o meu Salvador. A própria Maria disse que precisava de um Salvador. A Igreja Católica começou a enganar muitos que não conhecem as Escrituras. Porque só em Jesus o homem pode encontrar salvação. A religião tem ensinado que você tem que pagar dízimo para ser salvo. Está cheio de falsos pregadores na televisão, dizendo, olha, se você pagar, você vai ser salvo. Dízimo é resultado de um coração generoso e obediente. Não é mecanismo para barganhar com Deus e ganhar alguma coisa. Você dá algo porque você tem um coração agradecido.
cheio de graça e reconhecedor. Tudo que tenho, tudo que sou, como diz a canção, vem de ti, Senhor. A sua saúde, o seu carro, a sua casa, seus bens, seus filhos, tudo isso pertence a quem? Ao Senhor. Consagra ao Senhor o que tu tens, porque Ele é o dono da tua própria vida. A Covid tem feito muitos estragos, mas também tem aberto os nossos olhos para não confiarmos na carne. A Covid veio e tem levado muitos, ceifado a vida de muitos. E é tão democrática que ela tem matado velhos, jovens, casados, solteiros, pais e mães, filhos, tem matado ricos, pobres. Parece que ela deu uma chacoalhada no mundo. Mas apesar do vírus, muitos não se arrependeram. Talvez seja você hoje à noite que está aqui. Tem vivido a sua vida numa negação, num autoentendimento de negação, negando que a carne não pode salvar, negando que você não é o centro do universo. Você tem vivido como se não fosse com você, ou como se essa praga jamais na tua porta fosse chegar. Ninguém sabe o dia de amanhã. Por isso não podemos confiar na carne, e sim no Senhor, que matando ou deixando viver é glorificado eternamente. Porque ninguém morre antes do tempo. Ninguém vai depois do tempo passar. Só acontece quando a soberana vontade graciosa de Deus diz: pronto, agora acabou. Pelo Covid ou qualquer outra coisa, você vai voltar para aquele que te criou. Porque somos pó. E ao pó voltaremos. Quando nós aprendemos a não mais confiar na carne, nós nos lançamos, como disse a canção, nos braços daquele que nos amou. Nós aprendemos a descansar no Senhor. Nós aprendemos a entregar nossas vidas a Ele. Nós aprendemos a entregar as circunstâncias que não estão e nunca jamais, em tempo algum, estiveram no nosso controle. Nós somos tão iludidos, irmãos. Tão iludidos, amigos. Nós achamos que controlamos alguma coisa. Você não controla nem os impulsos do seu coração. A biologia está aí para provar que o coração é um órgão do corpo humano que tem sua movimentação involuntária. O coração bate enquanto Deus permite que ele bata. Você não controla. Você, mesmo se desmaiar, perder a consciência, o coração continua batendo. Você não controla nem isso. Quem vai controlar o que mais? O destino da tua vida? O amanhã? A tua história? A tua história está escrita pela mão de Deus. Naquelas noites mais escuras da alma, da tristeza profunda, da perda, da dor, do sofrimento, estão escritas no plano de Deus para a tua vida. Porque sem aquelas noites, quando amanhecesse o dia, tu não glorificaria o Senhor como tu fazes. Entenda isso e aceite isso, porque isso é compreender e aceitar que Deus é soberano, que Ele reina sobre os céus e sobre a terra, e que Ele governa as estrelas, o mar, tudo quanto há na terra e no planeta, e controla a tua vida também, com muito amor e compaixão da tua alma. Foi Deus que colocou os limites para os mares. Foi Deus que colocou todos os detalhes para a existência nesse universo. Cada estrela dessa do céu, Ele conta e chama pelo nome, e nenhuma delas vem a faltar. Por isso você pode se alegrar de ter sido alcançado por Cristo, porque Ele conhece o teu nome, mesmo no meio de tantas estrelas que você e eu não podemos contar. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, Ele disse: Abraão, sai da tua tenda, vem aqui para fora. Abraão saiu. Deus disse: olha para o céu, Abraão. Abraão olhou. E Deus disse: Abraão, conta as estrelas, Abraão. Conta, vai aí para mim. E eu imagino, eu sou imaginativo, vocês sabem disso, né? Eu sou quase o Fantástico Mundo de Bob, para quem é mais antigo aí, sabe o que é isso. E acho que Abraão começou a contar, e a madrugada começou a avançar. E Abraão chegou num ponto que disse: Deus, não dá não, ó. Estou aqui há
sei quanto tempo contando e não cheguei nem em 5% do que eu estou vendo. E aí Deus disse para Abraão: Abraão, tu crê em mim, Abraão? Abraão, tu acredita em mim, Abraão? Pois se tu acredita, eu vou fazer da tua descendência um povo tão grande, Abraão, tão numeroso, Abraão, que nem as estrelas do céu poderão se comparar. Ele diz: Abraão, vai na praia, Abraão, conta lá a areia da praia, pega na tua mão assim a areia, conta os grãos que tem ali, Abraão. Se tu conseguir contares, tu vai conseguir contar a tua descendência. E você fica achando que Deus não sabe quem você é? Que Deus não ama você porque você está passando por dificuldade? Que você está passando por sofrimento e Deus te esqueceu? Às vezes nós pensamos assim, não é? Como diz a canção, há momentos em que as palavras não resolvem. Não adianta ninguém falar nada. Mas quando olhamos para a cruz, aquele gesto de Jesus, de fato demonstra amor por nós. Porque foi no Calvário que ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Para nos ensinar a alegria permanente e duradoura de termos sido alcançados por Cristo. Há momentos na vida, irmãos, que nós fraquejamos, é normal. Não estou aqui recriminando ninguém. Há 3 anos atrás, vocês viram, né? Saí de férias e perdi meu pai nas minhas férias. Dia 9 de julho. 3 anos se faz. E ainda dói o coração quando eu falo sobre isso. Mas mesmo longe, eu me senti acolhido por Deus com as palavras de vocês. Quando já naquela época, mandando mensagem, alguns ligando. Me lembro que até perguntaram: o senhor quer que a gente vá aí, que alguém vá aí? Estava lá em Juazeiro do Norte. E mesmo nesses momentos de dor, de sofrimento, de choro, a gente olha para o céu e diz: Deus, onde tu estás? E Deus nos dá palavras de consolo, dizendo: eu estou no mesmo lugar que eu sempre estive. É você que não está me enxergando direito. O problema não está em mim. O problema está em você e na forma como você olha para mim. Você está confiando muito na carne, Michel. Você está achando que é, como diz o ditado popular, a última Coca-Cola no deserto. Quando você entender que você é um grãozinho de areia no meio de incontáveis outros grãozinhos de areia e reconhecer a minha grandeza na tua vida, as perdas machucarão, mas a alegria jamais passará. É assim que Deus ensina o seu povo a continuar marchando, mesmo feridos, mesmo machucados, mesmo sangrando. A gente continua marchando, porque a nossa pátria não está nessa terra. Paulo diz isso, ele prossegue dizendo: olha, meus amados irmãos, nós precisamos aprender a querer conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, para nos tornarmos semelhantes a Ele em sua morte, para que também, de alguma forma, alcancemos a ressurreição dos mortos. Além disso, ele diz: olha, não é que eu já alcancei. Não estou dizendo para vocês fazerem isso, porque eu já fiz. Não é isso que ele está dizendo. Ele prossegue dizendo: olha, não que eu já tenha obtido tudo isso que eu acabei de falar. Não que eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. E ele explica o porquê que ele prossegue. Não é porque ele é forte. Não é porque ele é apóstolo. Não é porque ele é alguém que tem maior intimidade com Deus. A explicação é: porque para isso eu também fui alcançado. Eu fui alcançado para continuar prosseguindo até chegar lá no alvo, no prêmio da vocação em Cristo Jesus, o prêmio maior da nossa vida. E aí ele diz: porque eu olho para trás e esqueço-me do que ficou para lá. Você olha para trás, você deve ter momentos de muita alegria, não é verdade? Ou não? Deve ter. Mas também tem momentos de tristeza. Nós mesmo aqui, no tempo de Rocha Eterna, passamos por algumas tristezas, né? Perdas, pessoas que partiram, pessoas que saíram do nosso meio e infelizmente foram para o mundo. Mas há muito no que se alegrar.
Mas nada disso, bem ou mal, alegre ou não alegre, pode se comparar com o que está na frente ainda. Por isso Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então não pare de marchar, continua andando. Vai andando. Ah, está sofrendo? Continua andando. Está feliz? Continua andando. Não é o fato de você parar que vai fazer o rumo da história parar. Tem gente que acha que porque está sofrendo, o mundo parou de girar. O mundo continua girando com você, sofrendo ou não, feliz ou não. A tua esperança não está na terra. A tua esperança está nos céus, do qual também aguardamos a bendita justiça. É lá que está o nosso galardão. É lá que está o nosso prêmio. É lá que está o nosso Redentor. É isso que Paulo diz então. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum de vós, em algum aspecto, pensa de modo diferente, eu sei que o dia chegará em que Deus esclarecerá. E aí você entende porque que nem todo mundo corre na mesma velocidade a caminhada cristã. Tem os que estão lá na frente, outros estão lá atrás. Tem os no meio, mas todo mundo está correndo. A vida cristã é como uma corrida. E lá só vai ganhar quem chegar. Não é quem chega primeiro, não é quem chega em último, não é quem chega no meio, é quem chega até o final. E pode ter certeza, todos chegarão. E eu posso provar na Bíblia para você isso. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai se perder no meio do caminho. Ninguém vai parar e deixar de andar, porque a Bíblia diz que é o próprio Deus quem faz você e eu completarmos essa carreira. Abra sua Bíblia aí, voltando em Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aí quando você achar, para eu saber que você está comigo, dá um amém bem forte aí, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou convencido, diz Paulo. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai fazer o quê? Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Você acha que não vai chegar? Vai. Você acha que talvez está fraco demais para chegar? Mas vai chegar. Não é porque você é bonito, forte, inteligente. É porque Deus prometeu, e Paulo está convencido disso, e eu também, de que aquele que começa uma obra, termina essa obra, porque ele tem poder para realizá-la. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o Deus em quem nós colocamos a nossa fé, nosso amor e nossa confiança. E é nele que encontramos plena satisfação e alegria de termos sido conquistados. Chegando ao final, Paulo então diz assim, tão somente, verso 16, vivamos então de acordo com o que já alcançamos. E aí ele vai encerrar dizendo, olha, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já disse a vocês repetidas vezes, e agora repito até mesmo chorando, há muitos que vivem como se fossem inimigos da cruz de Cristo. O destino desses tais é a perdição. Eles não são crentes. O Deus deles não é Jesus, é o próprio estômago, é o seu próprio ventre. E eles têm orgulho daquilo que é vergonhoso. E olha como é interessante, esses tais, que Paulo descreve assim, são aqueles que só pensam nas coisas terrenas. Talvez haja entre nós pessoas que passam a maior parte da vida pensando no que é aqui da terra e não no que é do céu. Paulo diz, esses tais são esses que eu acabei de descrever. E Paulo prossegue dizendo, já a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós o esperamos pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas submissas debaixo do seu domínio. E ele, Jesus Cristo,
transformará os nossos próprios corpos humilhados, tornando os nossos corpos semelhantes ao seu corpo glorioso. E aí ele encerra dizendo: portanto, meus amados irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Talvez Paulo já me deu a minha melhor forma de encerrar essa mensagem. Eu posso dizer: vocês são minha alegria e também são minha coroa. O tempo que passei aqui não foi em vão, nem para a minha própria vida, nem para a vida de vocês, eu tenho certeza disso. Deus usou essa igreja para me lapidar. Deus usou essa igreja para me moldar, para me humilhar em muitos casos, para entender que esse povo é de Deus e não é meu. Mas também Deus usou essa igreja para me enaltecer, para me engrandecer, para me fortalecer, para me consolar. E quando nós olhamos para trás, nós só temos que agradecer a Deus por todos aqueles que entraram e até mesmo por aqueles que saíram. E aí podemos dizer então para vocês o conselho paulino: permaneçam, pois, firmes no Senhor. Ó amados irmãos, permaneçam firmes. Não confiem na carne. Olhem para o futuro, vejam o que está diante de vocês. Além disso, entendam que todos vamos chegar no final da carreira. E claro, tomem muito cuidado com aqueles que não são do Senhor, porque eles se infiltram no meio do povo de Deus. E os tais, muitas vezes, trazem destruição e desonra para o nome de Cristo. A nossa oração, o nosso desejo é que essa igreja continue cada dia mais orando ao Senhor por misericórdia, buscando ser cheia do Espírito Santo e totalmente dependendo de sua graça soberana. Porque se essa igreja continuar nesse caminho, o que nós sabemos que vai acontecer é o que está escrito na palavra do Senhor. Não desista, não pare, continue andando e confiando no Senhor. Todos nós chegaremos no final e completaremos a carreira que nos está proposta, para que o nome de Deus seja exaltado e engrandecido, para que Jesus seja glorificado e para que nós alcancemos a tão gloriosa promessa do Senhor, que é um dia juntos, já sem pecados, sem defeitos, estarmos presentes diante do Senhor. Que Deus abençoe a mim e a você, a nossa igreja e as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai, Deus bendito, faz, ó Deus, com que esta palavra não nos deixe ficar quietos ao longo desta semana que hoje se inicia. Que ela, ó Deus, incomode os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos, ó Deus, viver, praticar, obedecer e amar a Tua palavra como é o Teu desejo. Concede a nós, ó Pai amado, misericórdia e graça para colocarmos em prática tudo isso que lemos e aprendemos nessa noite. Tem compaixão do Teu povo, tem piedade de nós. Somos tão necessitados, somos realmente, ó Deus, necessitados do Senhor, mas confiamos que o Senhor é um Deus de graça e misericórdia. Tu és um Deus que escuta o clamor do Teu povo. Tu és um Deus que está presente no meio da dificuldade. O Senhor nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, amado Deus, queremos entronizar o nome de Cristo. Queremos exaltá-lo e reconhecer que Ele é o nosso Senhor, o Salvador de nossas vidas. Ele é aquele que é o amado de nossas almas. Ele é aquele em quem colocamos totalmente a nossa alegria e esperança. Por isso estamos unidos a Ele. Por isso fomos comprados por Ele. Por isso fomos redimidos por Ele. Por isso somos santificados por meio dEle. Por isso seremos glorificados como já o somos por meio dEle. Todas as bênçãos que temos, quer materiais, quer espirituais, vêm do Senhor por meio de Cristo. Reconhecemos e louvamos ao Teu santo nome por essas causas. Amado Deus, ajuda-nos a viver continuamente com os nossos olhos voltados para o céu. Voltados, ó Deus, na esperança bendita, na expectativa gloriosa da volta do Teu Filho, para buscar a Tua igreja, para que não haja mais entre nós nem choro, nem pranto, para que não haja entre nós mais perdas,
pelo contrário, que seja de fato a inauguração do teu reino eterno, para que possamos viver como o Senhor espera que nós vivamos e como o Senhor prepara um lugar para que vivamos. Faz isso, amado Deus, por amor do teu nome. Faz teu nome engrandecido no meio da tua igreja. Faz teu nome engrandecido pelos teus maravilhosos feitos, pelos teus poderosos feitos no meio do teu povo. Faz isso, amado Deus, não porque mereçamos, mas porque o nome de Jesus tem poder para fazer acontecer aquilo que é da tua vontade. Por isso nós oramos ao Senhor. Não temos a ninguém mais que recorrer. Não temos mais a ninguém a quem pedir, somente o Senhor. O Senhor é o amado de nossas almas. É a rocha eterna na qual estamos firmes. É o rochedo da nossa salvação. É em quem depositamos a nossa confiança. Por isso estamos aqui, orando ao Senhor, confiantes e certos, ó Deus, do teu atendimento, porque estamos orando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, que Deus realmente conceda graça e misericórdia a cada um de nós. Passa a palavra para o pastor Daniel. Nós queremos agradecer ao pastor Michel. Mesmo de férias, a gente aproveita os pastores que visitam a gente, né? Eu queria convidar o grupo de louvor para encerrar com aquele cântico que foi usado no prelúdio. E agradecer a todos que nos visitaram, estiveram conosco e que possam vir nos próximos cultos. Lembre novamente da sexta, certo? Não se esqueça disso. Se você precisa ou conhece alguém, nos procure para que elas possam ser encaminhadas ainda hoje, tá bom? Peguei vocês de surpresa. Vamos ficar de pé. E logo após esse cântico, nosso culto está encerrado. Eu queria só uma palavrinha com os diáconos depois. Não há nada igual, não há nada melhor.
boa noite.